Fala, meus queridos castbackers! Olha só, tá começando mais um Castback Hype. Que coisa! E hoje, finalmente, a gente vai falar desse filmaço. Demorou, hein? Demorou, mas tinha que ser. No Castback Hype número 200, a gente vai trazer aqui pra vocês o Rambo, Programado para Matar. Filme de 1982, essa obra-prima do cinema que tá ali com o Cidadão Kane, que tá ali com o Poderoso Chefão, maravilhoso, não é? É ou não é? Com certeza. Não sei. Não, depende pra quem, né? Depende pra mim, pode ser, né? Não é só pra mim, mas tudo. Mas é isso. Muito bem, meus amigos, então hoje vamos falar de Rambo, de Sylvester Stallone, coisa mais linda. Então, aumente o som, pega aquela sua arminha de espoleta dos anos 90 e vem com a gente, que o hype acabou de começar, meu querido. É 200 na cabeça. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. E aí, meus amigos, vamos lá, vamos bater um papo hoje sobre Rambo. É a primeira vez que a gente traz Rambo aqui no Castback, não é possível. Eu acho que ele apareceu na tier list, né? Apareceu na tier list do Stallone. Sim. Mas a gente não chegou a comentar propriamente sobre o filme. Falar sobre o filme específico. Olha só, demoramos então. Exatamente. Né? Demoramos. Ainda tem mais 3 filmes, olha que maravilha. Só uma coisinha. Rodrigo. Só Diga. faltou apresentar a gente, cara. É mesmo, Tu esqueceu né, de falar da gente. Eu esqueci, eu tô tão emocionado. Que pode deixar isso aí. Nem a mim, nem o John. Deixa isso aí. Eu fui deixando, eu falei, uma hora ele vai ter que falar o nome de alguém. Vou apresentar. É mesmo, né? Mas tá bom. Tá bom, e eu tô tão emocionado. Olha só, que eu não apresentei meus amigos. Não é preciso apresentar depois de 200 programas? Depois de 4 anos eu preciso apresentar ainda? Eu tô querendo falar do Rambo logo, mas então eu tô aqui com ele, que falou que usava a faixinha do Rambo quando era pequeno. Eduardo Schneider. Adrian! Epa, errei o filme, foi mal aí. Vamos falar de Rambo, né? Achei que a gente ia falar do Rock, mas Rock a gente já falou pra caramba. Agora pode falar de novo, Rambo, cara. Acho que já o pode segundo repetir. sucesso, o segundo personagem de sucesso, né? É verdade. O segundo sucesso na carreira do Stallone. O Stallone que tinha só o Rock, né? Ele era um cara que tinha medo de ficar estigmatizado por um personagem e acabou fazendo o Rambo, cara. E aí a vida dele se tornou assim, né? O cara se tornou um dos maiores astros ali dos anos 80. Verdade. E também estamos aqui com o John Souza, ele que quando o Rambo estava atuando lá, ele nem sonhava, mas ele vai contar pra gente hoje essa experiência desse filme oitentista na vida dele. Fala aí, John. E aí, galera, como é que vocês estão? Um episódio bom, hein, cara? Filme bom, coisa boa, né? Maravilhoso. É o tipo de filme que você cresce assistindo com o seu pai. Eu não sei se é a experiência que vocês têm também, mas assim, em casa era toda hora Rambo, entendeu? Comando para Matar, era sempre esses filmes assim, em sequência, e passa na TV a cabo, e tem DVD, e aluga, e assiste. Vamos fazer alguma coisa, põe um Rambo aí na televisão, e vamos... Eita, o Edu caiu, voltou. Voltou. Vamos assistir, é maravilhoso, cara, e reassistir esse filme foi muito bacana, como vocês comentaram, é o Stallone provando que ele consegue, né, tipo, não vou ficar conhecido por um personagem só, vou ficar conhecido por 2, né, e ele conseguiu muito bem, e o Rambo é uma parada que transcendeu gerações, porque, igual o Edu vestia, né, a faixinha vermelha, eu vestia nada, não sei de onde o Rodrigo tirou essa. Eu nunca vesti a faixa de Rambo, cara, que porra é essa? Mas, eu vestia. Eu tinha a faixinha. O Rodrigo vestia, pronto. O Rodrigo vestia. Eu vestia já na minha geração, muitos anos depois. Vestia mesmo? A gente tinha. Vestia, brincava, brincava. Eu tinha um amigo, cara, que ele era muito mais rico, né, que eu.
O E Sente, ele tinha... o amigo imaginário. Isso. Ele, depois que eu cresci, ele desapareceu, não sei porquê, mas ele tava sempre em casa. Mentira, tô brincando. E ele tinha aquela metralhadora, tipo Nerf, né? Que foi antes da Nerf, mas era uma metralhadora grandona, assim, que a gente chamava de metralhadora do Rambo. legal. E a gente brincava de Rambo, cara. Um ficava com a pistolinha e o outro ficava com a metralhadora, lá de ficar soltando dardinho, né? Era Legal, cara. muito top, e era brincadeira de Rambo, tá ligado? Era muito legal, cara. Então transcendeu geração, né? Era um clássico mesmo, né? Brincar de Rambo e tal. Eu tinha faixinha, eu brinquei aí com o Edu, mas eu tinha mesmo. Na minha época de criança, eu tenho até uma foto com essa faixinha. Se eu achar, eu vou lá na casa do meu pai esse final de semana. Eu acho, não sei se eu vou, mas eu vou achar e eu vou mandar pra vocês. Eu tenho uma foto com a faixinha, assim, porque na época tinha um tênis do Rambo. Se alguém aí que é de 80 e alguma coisa, também comenta aí pra gente. Porque se você também teve esse tênis do Rambo, era o tênis do Rambo, né? Era tipo não sei, uma botinha assim, né? E ele vinha com uma faixinha. E se eu não me engano, ainda era comprado. Minha mãe comprava no Dick esse tênis pra mim. Vocês lembram do Dick? Não sei. O John não vai saber o que é Dick. Talvez o Edu saiba, mas o Edu é do Rio. Então eu não tenho certeza se tinha Dick no Rio de Janeiro. Fora, aqui não tinha, não. O Dick aqui em São Paulo tinha várias lojas. Era um lojão assim que tinha tênis barato. Assim, você comprava um tênis, vinha uma bola. Eu nunca esqueço disso. E vinha o tênis do Rambo, ele era. Eu não lembro a cor dele, se ele era meio verdinho, sabe, ou meio pretinho assim, mas era tipo uma botinha e vinha com uma faixinha vermelha escrito Rambo ainda. E eu ficava o dia inteiro brincando com a faixinha do Rambo, achando que eu era o Rambo, cara. Então, pra mim, minha infância tem muito Rambo aí, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse filme, porque ele tem um apelo emocional pra mim, né? Não só nostalgia dos anos 80 e tal, mas tem um apelo emocional por conta, né, dessa questão aí, que eu lembro bem, né? E aí eu brinquei também com a espoletinha, né? Que essa arminha de espoleta aí do Rambo é famosa, né? Não sei se vocês já viram essa arminha por aí. Eu já cheguei a atirar também com uma. Assim. Esse é um clássico, né? Essa arminha de espoleta, né? Tinha o Rambo assim e tal, só que era o Rambo do 2, né? Que o Rambo do 2 é que ele já ficou com aquele visual, né? Clássico. É outro filme. Já é uma marca. A gente até vai conversar sobre isso. Cara, o primeiro Rambo, ele não tem quase que nada a ver com o restante da franquia, né? Que vieram em sequência. Aqui é um outro filme. Aqui é um filme sobre estresse pós-traumático. Né? É dirigido pelo Ted Kotcheff, que fez, cara, aí você vê, o cara fez o Rambo, o cara fez Morto Muito Louco. O cara, né? São coisas completamente diferentes. A trilha desse filme eu acho sensacional. A trilha do Jack Goldsmith, né? Que a gente falou, eu e o Rodrigo, a gente fala muito por conta de Star Trek, né, Rodrigo? É o mestre aí da época do bacana. E o Stallone é um dos roteiristas, né? Ele é acreditado, tem vários roteiristas. O filme é baseado num livro, a gente vai até comentar também sobre isso no episódio, porque é baseado num livro do David Morrow, lá de 1972. O nome é o Rambo First Blood, né, que é inclusive o nome do filme em inglês, né, o nome original. Esse filme aqui, a versão dublada também, a gente vai conversar sobre ela também, porque é muito especial, né? E a primeira vez que eu vi Rambo aqui, cara, eu vou falar pra vocês, eu não vi no cinema. Né, a gente sempre conversa sobre isso, né? Sobre qual a sua primeira experiência. A minha primeira experiência, Rodrigo, foi daquele short lá que eu mandei hoje, cara. O Pela Primeira Vez na televisão. Foi no cinema em casa, a primeira vez que eu vi Rambo, cara. Então, eu não tinha assisti lá no SBT, o nosso querido Silvio Santos. E foi muito impactante pra mim, cara. A gente vai discutir muito sobre o filme, mas, cara, que coisa de você ter um filme com explosão, com batida de carro, o cara andando de moto de verdade, dublês. Né, a gente vai discutir sobre isso, cara. Como era bom ver as coisas acontecendo em tela e não ser tudo de computação gráfica, tela azul, né? Isso pra mim é uma das coisas mais legais. E é um filme, cara, bem denso. Não é aquele filme de ação genericão. É um filme que não tem gordura pra mim, já vou logo dizendo. É um filme de 1h30, enxutíssimo. E também não era pra ser assim, né? Era um corte de 3 horas. O Stallone é que brigou pra ter esse corte de 1h30 e pra mim ficou perfeito. Mas é um filme que a gente vai discorrer sobre muita coisa, porque eu acho esse filme um dos melhores da carreira do Stallone.
E é verdade. E você, John? Você lembra das suas primeiras experiências com o filme? Você falou que lembra muito de você estar com seu pai assistindo, tal, cresceu com seu pai assistindo. Conta pra gente. Não, foi isso, cara. Meu pai tinha o DVD, né? Meu pai tinha esses DVDs todos desses filmes do Brucutu, cinema de ação, justamente porque ele assistia na televisão, né? E quando cresceu, ele começou a ter uma coleção. Meu pai chegou a ter coleção de mais de 1000 DVDs, né? Mas eu era muito pequenininho assim, vou te falar que eu Caramba. nem lembro muito, E aí entraram uma vez na casa dele, ele morava num apartamento, né? Ele, minha mãe e eu. E roubaram só os DVDs, cara. Você acredita que loucura? Não levaram um aparelho de DVD, televisão, não levaram nada. Levaram somente os DVDs. Eu acho que pra vender em feira do rolo, um noiado, né? E aí ele meio que, tipo, depois perdeu o tesão e tal. E aí a gente começou a ter a frequência de ir em locadora, né? Que você vai, assiste e tal, devolve, ter esse costume. Porque aqui onde a gente mora realmente tem muito dessa coisa de roubo, enfim. E eu lembro de estar sempre assistindo, cara. De ser um filme. Por isso que tem essa coisa de ser como se fosse um personagem, como se fosse um super-herói mesmo quando era criança, né? A gente não entendia nada, sabia que o cara pegava a faixa vermelha e atirava nos caras maus, assim. Aí depois que você cresce, você assiste o filme, você vê que o cara tá matando um monte de policial. Você tá lá ganhando 4 mil reais por mês, tá ligado? Tem um louco numa floresta, vamos ali pegar ele, aí você... toma atravessado, né, empalado por pedaço de árvore. É um filme muito mais denso do que só um personagem atirando, né? Do que só um super soldado, um super ex-boina verde e tal. Mas eu acho que o filme funcionou muito bem, cara. Ele funciona quando você é pequeno e tem essa coisa de, nossa, olha, assiste, é o Rambo, olha que legal. E também... quando você é adulto, né, que você amadurece, você tem, como o Edu comentou, toda essa questão do estresse pós-traumático, o cara tava lá e aquela questão dos flashbacks e as torturas que ele passou. Outra coisa muito interessante também, que foi como o Stallone, né, o Edu comentou, né, do diretor tem 2 filmes, né, tem esse, tem Um Morto Muito Louco. Cara, eu consigo ver completamente, assim, como o Stallone foi importante pra mexer nesse roteiro, porque ele mexeu em um monte de coisa, né, muito por conta da influência do rock, dele já ter um certo nome, e uma das decisões dele foi a questão da personalidade, né, porque nos livros, o Edu lê os livros, pode falar melhor, ele é uma pessoa muito mais comunicativa, né, ele tem muito mais falas, e o Stallone saiu cortando essas falas pra ele ser um cara muito mais denso, muito mais quieto, que é introspectivo, né? Que é um personagem que o Stallone manja muito, né? Porque o Rock, ele tem também um pouco disso, assim, de falar quando necessário, falar mais baixo. Então tem várias camadinhas assim, cara, no filme que, você assistindo mais novo, eu curtia muito, e hoje mais velho, assim, assistindo pro episódio, eu continuo gostando bastante, cara. Maravilhoso, né? E vou falar pra vocês que é um filme que, se você demora pra voltar a assistir, já faz um tempo que eu não assistia. O Edu falou muito bem, cara. Ele realmente tem uma pegada muito diferente dos outros filmes. Acho que os outros filmes eles ficam muito mais na questão da ação pela ação. Claro, tem uma história toda ali e tal, tem um link. Mas aqui a gente tem realmente todo um background assim que talvez os outros não tenham tanto, né? E a gente vê alguns filmes aí, como Nascido em 4 de Julho, que também trata dessa mesma questão, né, com Tom Cruise, a gente, até no próprio Forrest Gump, né, também, né, que ele vai pra Guerra do Vietnã, inclusive, então eu ia falar isso, eu anotei isso aqui, John, Rodrigo, eu vou até falar sobre isso também. Então, cara, e tem muitos filmes que retratam, né, essa questão da Guerra do Vietnã, né, cara. Mas, Edu, pode falar, já pode botar na roda aí, que acho que é legal, acho que é válido para nossa... O que você falou, eu anotei assim que eu comecei a assistir, sabe de quem eu me lembrei, Rodrigo? Do Tenente Dan, personagem lá do Greg Sinise, aquele que perde as pernas. Ele é muito, em determinado momento do filme, ele é muito o que é o Rambo, cara, porque o Rambo não consegue se encaixar na sociedade, né? Ele não consegue emprego, e aí ele fica completamente marginalizado, né? O cara sai da guerra, ele é um herói e tudo mais, e ele ali, cara, ele é um Zé Ninguém. Né? E aí tem muito, o John tava falando muito da diferença do livro, porque no livro ele é um personagem muito mais violento, inclusive. E no livro ele não é John Rambo,
foi utilizado o John na frente do nome para humanizar até um pouco o personagem. Porque ele era visto mais como um pária mesmo, um cara violento. Tanto que no filme ele não mata ninguém de propósito, acaba morrendo só o cara no helicóptero, né? Mas não é culpa dele. E no livro ele mata todo mundo, cara. Ele é sanguinário, entendeu? E aí não é só a atuação do Stallone. Eu acho o Stallone muito bem no filme. Esse personagem mais introspectivo, mais calado, mas você vê que o cara tá, né? Talvez se eu fosse dirigir esse filme, talvez eu tirasse um pouco aqueles flashbacks, né? Não precisava, você já entendeu qual é a situação, aí ficam aqueles flashbacks o tempo inteiro ali. Talvez eu tirasse um pouquinho ali, mas não problema nenhum também, não atrapalha em nada o filme. Mas a galera que tá em torno ali também eu gosto muito, cara. Né? Você tem o Brian Dennehy fazendo o policial Teasley lá, cara, que muito bem. Pra quem aí, a galera do Sub-50 vai lembrar dele lá do extraterrestre do Cocoon. Verdade, cara. Dos velhinhos que rejuvenesciam, do né? Steven Guttenberg, né? Na piscina e tal, ele é o... Exato, ele é o chefe ali da equipe dos extraterrestres. Ele é o chefe dos maravilhoso ETs lá, nesse né? filme. E aí, pô, Cocoon é muito legal. E aí tem uma diferença, Rodrigo, do livro, muito legal também, né? A diferença muito grande porque não é do nosso dia a dia, mas nos Estados Unidos tem rivalidade entre a galera que lutou na Guerra da Coreia e a galera que lutou no Vietnã. Tem essa rivalidade. E no livro é muito, muito focado nisso. O Teasley, ele não gosta de que a galera do Vietnã é tratada melhor do que a galera que lutou na Guerra da Coreia. Ele tem um certo ciúme. O filme, ele é en passant sobre isso. Quer ver uma cena que ele mostra assim? É muito sutil. Piscou, perdeu. Logo que tem aquela coisa da mina lá, quando explode a mina, tem uma cena que tá mostrando a mesa do personagem do Brian Dennehy, e aí mostra as medalhas que ele ganhou, aí focaliza numa medalha que ele ganhou na Guerra da Coreia. Então você vê que tem essa rivalidade também, só que o filme ele não explora isso. Eu acredito até que é bom ele não explorar, não precisa. O filme ele já tem outras camadas. Né? E você tem o Richard Crenna ali fazendo o Coronel Trautmann ali, cara, que é um personagem icônico também, né, de filmes de ação. Inclusive, total. A gente que curte paródias aí, né, filmes satíricos, ele tá em Top Gun 2 também, né, fazendo ele mesmo ali, o personagem dele, ele repete o personagem, obviamente, com outro nome, mas ele tá muito bem ali também. E é um personagem que também no livro é bem diferente, né? Pra quem não leu o livro, a gente já pode dar spoiler, no livro o Coronel Trautmann, ele mata o Rambo no final. Ele mata o Rambo, então tem essa diferença aí, ele tá muito bem no filme também, o ator tá muito bem ali, eu gosto muito do personagem dele, então tem muitas atuações legais ali também, tem aquele ruivinho também, o Caruso lá, que fez o CSI Miami também. CSI Miami, novinho. Que ele é bem famoso, ele bem novinho ali também, então tem um elenco de apoio ali, cara, muito legal, e a trilha do Jerry Goldsmith, tem horas, não sei se vocês tiveram o Rodrigo talvez tenha percebido mais que o Rodrigo, eu sei que ele é mega fã do Predador, mas tem horas que você vê que o Predador, ele teve uma puxadazinha ali da trilha do Rambo, em algumas cenas de ação, né? A verdade é que eu ia até trazer isso pra roda, eu anotei isso. Na verdade, eu não acho nem só a trilha, como eu acho que muitas das cenas que tá ali na floresta, o Rambo é quase o próprio Predador. Cena de guerrilha. Né? É igualzinho. Exato, e ele vai pegando um por um, assim, ó. É igual o Predador vai pegando um por um também. É muito inspirado ali. Aí eu até fui agora, um pouco antes aqui de começar o episódio, eu fui ver. O Predador eu não me recordava, é de 87. Então faz sentido mesmo. Faz total. Ele veio depois ali, então isso. É muito parecido mesmo. Tem duas questões aí que o Edu Agora, sabe por que o nome do personagem do... Edu, teu áudio tá travando um pouquinho. Ele tá dando umas travadinhas. Deve ser por causa da conexão. Eu acho que agora voltou. Alô? Tá me ouvindo agora? Agora voltou. Então, o nome do coronel, o nome dele completo é Samuel Trautmann. Sabe por que o nome dele é Samuel? Porque, na verdade, quando foi feito o livro, ele quis associar o tio Sam, como se o tio Sam tivesse criado aquela arma de guerra ali. Entendi. Entendeu? Por isso que o nome dele é Samuel.
Então ele Muito fez essa meio bom. que essa alusão ali também. É bem legal. Tem duas dinâmicas, dois pontos nesse filme que pra mim brilharam bastante nessa segunda assistida. Você comentou, Edu, como no final do livro o coronel mata o Rambo, né? E isso evidencia ainda mais uma dinâmica que você tem no filme, que é essa coisa do médico, do monstro e sua criação, né? Que é até uma frase assim super forte que tem no filme, que é que Ele é meio Frankenstein, o né, policial, John? É o meio policial Frankenstein. fala assim, nossa, por que Deus criou esse homem? Aí ele fala assim, Deus não criou esse homem, fui eu, né? Tipo, mega... Eita, o Edu caiu de novo. Mega, Voltou. tipo, pesado, assim, de como, nossa, eu criei esse monstro de Frankenstein e eu preciso eliminá-lo, né? E é meu filho, foi minha criação. E faria todo sentido, é que como o Rodrigo comentou, acho que estava em off ainda, fizeram um teste, chegaram a gravar a morte do Rambo, né, desta forma, e no teste Scream lá não deu certo, né? No teste de audiência não deu certo, a galera não gostou da morte do personagem, então acabou voltando essa ideia. E outra coisa que eu gosto bastante também, cara, que eu acho que assim, maravilhoso reassistindo, é o começo do filme quando o John vai ver aquele amigo dele que morreu de câncer. Cara, ali Isso também só tem no filme. não parece isso, cara, maravilhoso, porque assim, não parece o John Rambo que a gente tem o restante do filme. Ele tá animado, ele tá falastrão, ele tá todo mais leve, empolgado, né? tá leve, porque ele tá indo, e isso bate muito com a personalidade de alguém que passou pelo que ele passou, que é o seguinte, você só consegue se abrir, você só consegue conversar, ser você mesmo de verdade com aqueles que passaram a mesma coisa que você, né? E ele tá ali pra ver finalmente alguém, um irmão dele de batalha. E ele fica todo animado, ele mostra a foto, aqui sou eu, aqui, pô, ele era grandão, teve que ficar atrás, né? Ele todo animadão comentando, a mulher fala, não, ele morreu de câncer. Aí ele já trava, aí ele volta pro Rambo do restante do filme, que é aquele cara fechado. Ele fala, não, então, beleza, tá, não sei o quê. Aí ele volta a perambular ali, né? Ele tem muito também, cara, eu acho que é outra inspiração clássica, que é o Reacher, né? Do Jack Reacher lá, que ele é um andarilho, né? Ele é um nômade que vai andando pelos Estados Unidos e é tipo ex-Boina Verde. Tem uma série no Prime Video sobre isso e é total inspirado no Rambo, cara. Porque são várias crônicas, assim, desse personagem que vai andando pelas cidades, o andarilho, e ele acaba se envolvendo em confusão, que é o que acaba acontecendo com o Rambo durante a franquia, né? Ele fica esse andarilho, mas foi o que o Rodrigo comentou. Esse primeiro Rambo, ele é focado na história, né? O segundo, o terceiro, Sim. ele já é focado no personagem, né? Eles fazem questão de criar esse personagem, aí a história ferra isso porque a gente quer que o personagem tenha destaque. Isso são pontos interessantes na franquia. Não, e a gente Inclusive pode... visualmente, né? Com certeza, com certeza. A gente pode também... a gente não pode deixar de comentar sobre o desenvolvimento do personagem do xerife, né? Do Teasley, né? Que, na verdade, é muito fácil a gente pensar que ele é só um babaca que gosta de poder, egoísta, né? Tem o ego inflado, e tipo, o que você tá fazendo aqui na minha cidade? Eu sou a lei aqui. Tem realmente isso. Mas, ao mesmo tempo, ele enxergou que realmente aquele cara não era alguma ameaça, então ele quis livrar a cidade dele daquilo. Então, ele não é 100% um babaca. Ele é um babaca, mas ele não é 100% um babaca, até fazer algum sentido. É que aí, depois ali, ele começou a ficar um lunático, porque ele queria eliminar o cara, tal, não queria aceitar que o amigo dele que levou um tombo lá do helicóptero e aconteceu o que aconteceu, mas até que no início, se você analisar, ele vai na boa ali, ele fala, cara, vou levar esse cara em banho-maria, levou ele pra longe, falou, cara, melhor você seguir por aí e tal. Ele até que você vê que tem um pouquinho de coerência, porque se esse é um cara que já tá ali meio esquisitão, tá vindo na cidade dele ali, é uma cidade menorzinha e tal, aí ele falou, não, eu quero deixar essa cidade tranquila, igual eu tô brincando com o cara aqui, que não tomou banho, sabe, igual no começo do filme. Mas depois aí ele sobe o ego dele entra muito em cena e aí ele fica maluco, né, aí o Rambo também, que pra gente é o cara, tá sendo a vítima o tempo inteiro ali no filme, né, apesar dele detonar todo mundo, mas ele é como uma vítima pra gente. Sim. Né? Porque, pô, os caras estão fazendo isso com ele porque ele só queria comer e tal. Mas aí o próprio
o general, o coronel, no final do filme, fala, pô, você também tem culpa. Porque, assim, apesar de que realmente os caras encanaram na sua de graça, mas você também... você paga pra não entrar, né? Mas depois, quando você entra, você paga o dobro pra não sair, né? Porque aí ele... Também tem o ego dele. Ele também tem o ego dele. Tem o ego dele. Agora... e ele não consegue viver de outra forma. Parece que ele quer, Edu, o conflito mesmo, porque ele não sabe viver, ele não tem mais nada. Não sabe viver de outra forma. Exato. Entendeu? E quer ver uma coisa bem bacana do roteiro, Rodrigo? Que é bem sutil, assim, mas que define bem também o personagem do Brian Dennehy. É que começa o filme, você vê que ele é querido pela cidade. As pessoas gostam dele. Ele pergunta, pô, e aí, fulano, como é que tá seu filho? Tal, você vê que é um xerife querido ali dentro da cidade. Então meio que também humaniza aquele personagem. Não é um personagem só um filho da puta. Né? Ele também ele é um cara querido ali. Ele é um cara que é bacana com a comunidade dele. Então isso também é legal. E a gente sabe como é que era os anos 80, né, Rodrigo? O preconceito e tudo mais. Então você meio que entende aquele tipo de personalidade. Claro que não é certo, você olhando com os olhos de 2025 é muito estranho. Mas o comportamento da polícia em 1982 era mais ou menos daquela forma, não fugia muito do que acontecia. Né? Então é um personagem muito bem construído. Todos esses três personagens, tanto o Coronel Trautmann quanto o policial Teasley e o John Rambo, são três personagens muito bem construídos. Né, e visualmente eu gosto muito desse Rambo aqui também. Aquela questão, né, a gente pesquisando para o episódio, descobriu que aquela lona que ele usa como roupa, aquilo ali na verdade foi um improviso, né? Não estava no roteiro aquilo, ele pegou aquilo e depois guardou aquilo como um souvenir, o Sylvester Stallone. Né, o filme que custou 15 milhões, o filme, né, uma bagatela. Só para o Stallone foram 2,5 milhões que ele pediu de salário e acabou que fechou por menos e aí ganhou uma porcentagem da bilheteria. E o filme que rendeu mais de 100 milhões de dólares, cara. Então, fez um enorme sucesso, criou uma franquia. Claro que completamente diferente a partir do segundo. Ele virou o exército de um homem só, né? Que virou tendência também. Teve os genéricos aí também. Quem é que não vai lembrar do Chuck Norris fazendo o Braddock, cara? O Braddock é uma imitação descarada do Rambo, né? Com muito menos qualidade, né? Apesar da gente curtir, é um filme cult hoje em dia, o Braddock, mas você olhar aquilo ali, você vê que é bem tosco, né? Não tem, é o filme da Canon, né? O filme da Canon que a gente sabe como é que é, tudo filme de baixo orçamento, no máximo 200 mil dólares ali. Mas, cara, marcou tendência esse filme e o jeito que ele é feito, e, inclusive o Stallone, a interpretação do Stallone, o pessoal critica muito o Stallone, que eu acho que é um ator muito melhor do que o Arnold Schwarzenegger. Não, eu não tô falando de carisma, tá, gente? Carisma, eu acho que os dois são 100%. Pra mim, cara, eu não consigo escolher um, porque os dois, em matéria de carisma, são sensacionais. Mas em matéria de atuação, né, eu acho que o Stallone atua muito mais, assim, tem uma atuação mais profunda. O Schwarzenegger é um cara engraçado. O Schwarzenegger, ele conseguiu achar a veia cômica dele, né? Tem várias comédias bem legais com o Schwarzenegger, né? Mas o Stallone não conseguiu encontrar essa veia cômica dele. Aquele filme lá, Pare-se Não Mamãe Atira, que tem até uma história engraçada, né, dos dois, porque esse filme caiu pro Schwarzenegger, aí ele fingiu que queria fazer o filme pra sacanear o Stallone, porque sabia que o filme era uma bomba, acabou que o Stallone pegou. Né, mas você vê que o Stallone não se dá muito bem em comédia, já o Schwarzenegger se dá melhor. Mas em matéria de atuação, o Stallone, ele tá muito bem nesse filme aqui, cara. Não, tá, realmente, E você vê que ele já, ali no início, né, dos anos 80, ele já desenvolvia bem, né, e já colocava o dedo dele ali, né, ele sempre é muito preocupado com essa questão, né, e eu fiquei sabendo que os direitos foram adquiridos nos anos 70 né, ainda, né, para poder fazer esse filme, né, acho que meados de 76. O livro é de 72. Então você vê quantos anos demorou, próximo do Rock, então, né? É próximo do Rock, então. Exato, é próximo do Rock. Parece que eles cogitaram, inclusive, o John Travolta, que tava ali fazendo sucesso nos embalos, no Grease e tudo mais, para fazer esse filme, né? Imagina se tivesse sido o... Teve uma galera, né? O Paul Newman também foi cotado. Também. Tem o Paul Newman também foi cotado. Vários atores aí que estavam brilhando na época, mas o Stallone peitou. E o Stallone, você via desde a época do Rock, né? Ele peitou a galera, porque não, eu vou fazer o papel. Aqui ele peitou a galera, porque a gente sabe que o primeiro corte desse filme tinha nada mais nada menos do que 3 horas.
era muito mais fiel ao livro e ele foi podando ali, moldando o personagem. Ele é um dos roteiristas ali. E eu acredito que você vê a mão do Stallone aqui nesse filme. E agora você imagina se tivesse matado o personagem. A gente não teria os outros filmes, né? E, cara, por mais que a gente saiba que não é a mesma qualidade de história, mas, cara, são filmes icônicos, principalmente o 2 e o 3 ali, né? Em matéria de ação aí, são filmes que vão ser sempre lembrados. Esse visual quando você pensa no Rambo, você não pensa no Rambo do primeiro filme. Não. Você pensa no Rambo do 2 e do 3, com a faixinha vermelha. Tudo bem que a faixinha vermelha no final do filme é que ele usa, tal, né? Mas a faixa o tempo inteiro, sem camisa, com aquela calça de exército. É muito... Ixi, travou, caiu de novo. Mais um visual stress pós-traumático. Voltou. E as cenas filmadas, cara, são muito legais. A cena da moto é muito boa. Aquele cara que tava com um band-aid aqui no nariz, aquilo ali foi uma porrada mesmo que ele tomou do Stallone, né? Porque era uma coisa. Você vê que as coreografias de luta são coisas muito bem feitas. Inclusive, os dublês desse filme aqui foram trabalhar com o Jack Chan. Quando o Jack Chan veio para os Estados Unidos, eles foram trabalhar. São os responsáveis, inclusive, pela franquia hora do Rush. São os mesmos dublês ali. E, cara, aquela cena da árvore é uma coisa sensacional. Inclusive, o Stallone fez um pedaço daquela cena, quebrou costela, cara. Você vê que a coisa ali é real, não é igual hoje, que, né, bota um fundo verde ali, a não ser o nosso querido Tom Cruise que faz as cenas, né? Mas esse filme aqui, você vê a porrada. E as explosões, cara? Putz, as explosões são sensacionais, cara, nesse filme aqui. Você vê o fogo ali, a explosão. Tem cenas que nem precisaria da explosão ali, cara, mas os caras fazem questão de explodir ali, né? A própria cena no começo do filme, aquela perseguição da moto com o carro ali, o carro ele vira de ponta cabeça ali, ele capota, não estava previsto no roteiro, mas o diretor continuou filmando, e aí só encaixou o Brian Dennehy ali no final pra ele mostrar ele saindo do carro, e a cena ficou muito boa, muito crível, né? Eu gosto dessa pegada desse filme, coisas que a gente nunca mais vai ver. Esses filmes dos anos 80 tinha muito... Você conseguia ver que tinha perigo até mesmo nas cenas, né? Os primeiros Mad Max tem muito disso, né? Do cara estacionando o carro e o maluco tá com a cabeça embaixo da roda e ele vira no último segundo e a roda passa, assim. Você vê que aquilo aí não foi programado, tá ligado? Então, e esse filme, ele transpira isso. Você comentou, né? Que o Stallone chegou a quebrar umas costelas numa cena de perseguição que tem na floresta. Bem, né? Antes do Tom Cruise, ele já fazia isso e tal. Então você tem muita coisa, cara, muita coisa. E como vocês comentaram, é um filme de ação, que tem muita ação, é muito bacana, e só tem uma pessoa morta, né? O Stallone, o Rambo mata uma pessoa durante o filme todo e mata acidentalmente ainda, né? Nem por querer, o cara cai do avião. Tiro, né? Exatamente. E ainda assim, cara, putz, é muito maneiro. A forma como ele pensa, né? A forma como você consegue perceber que ele tá sempre calculando, tu consegue sentir, assim, o peso do passado. Quando o cara cai do avião, que o Rambo levanta o corpo dele e olha, cara, tu vê que ele sente alguma coisa, sabe? É como se fosse realmente aquele sangue que o tubarão sente o cheiro na água, e ele agora é um predador, sabe? Do Procurando Nemo, que, né, o Bruce, quando ele sente o cheiro, ele vira outra pessoa. E é isso, cara, quando cai o corpo, que o Rambo olha ali e vê o cara, né, todo cheio de sangue, com a cara zoada, parece que liga um negócio nele, ele fala, não, calma aí. Então, voltei? É isso? É isso que é pra fazer, então? Então, beleza. Aí ele já tira o corpo, tira a jaqueta do cara, tal, não sei o que, documento, e leva, aí ele até tenta meio que se entregar, fala, não fui eu, tal, não sei o que. E aí ele toma tiro. Você tem essa questão de você... Da forma como as pessoas tratavam, o Edu comentou disso, né, de como a polícia reagia a isso, né? Então, eles eram a lei e acabou. Ainda mais cidade pequena, tá ligado? Um batalhão de polícia com 10, 15 pessoas, meu irmão, os caras são a lei, velho. Entendeu? Então saíam batendo, jatada de água, o cara não fez nada, tá ligado? E aí quando você tem a resposta disso, que aí o Rambo começa a sentir a crueldade, começa a destrinchar, realmente foi como o Rodrigo falou, o delegado de polícia lá, ele começa a sentir no ego, né, que, pô, esse cara veio pra minha cidade, né, esculhambou todo mundo aqui, né, bateu em todo mundo, eu tô todo machucado aqui, esse idiota fez o que quis, ainda tem um coronel falando, não, deixa ele embora,
Porque aí daqui a pouco a gente pega ele lavando o carro, sei lá onde, tentando arranjar uns trocados em Seattle, tá ligado? Então essa resposta que tem é muito claro, inclusive considerando a época que o livro foi feito, a um problema que os Estados Unidos estavam vivendo, né, cara? Era um problema real para aquela época. Tipo assim, pessoas... Eles estavam dentro da Guerra do Vietnã ali. Quando o livro foi Exato, pessoas que foram ensinadas a matar, sabe? Ensinadas a não sentir dor, agora tem que viver em sociedade. Como? Como é que o cara dorme ouvindo barulho de bala, tá ligado? Não sabendo se amanhã vai dormir de novo, porque vai enfrentar um monte de coisa, e trap, e armadilha, e buraco com espinho. E aí agora, não, cara, deita nessa cama gostosa aqui, vai pro teu trabalho no escritório, né? Acabou, dá bom dia pro teu vizinho, acabou, é isso que você faz. Não, cara, esse maluco foi treinado pra matar, meu irmão. Esse cara sabe desmontar fuzil, tá ligado? Esse cara sabe matar com uma faca de pão, tá ligado? Não é assim que funciona. Tá em alerta o tempo todo, né? Exatamente, é um choque que a gente tem hoje, cara, na nossa realidade, assim, na nossa cultura. Graças a Deus o Brasil não é um país de guerra, né? A gente não tem isso muito próximo. Eu tenho um amigo que participava ativamente do exército, mas o máximo que aconteceu com ele foi ir na ONU, lá naquela época que teve o terremoto no Haiti, sabe? Ele virou um capacete azul pra ajudar. Pintar meio fio, metade da vida, né? Mas foi o máximo, assim. Aqui a gente não tem tanto disso, graças a Deus, né? Mas, cara, é dureza, mano. É dureza você viver tanto, ainda mais ele. Cara, o Edu comentou dos flashbacks. Eu gosto dos flashbacks porque eles são uns gore que aparecem do nada, assim. E tu meio que sente dentro da cabeça do eu tô tentando falar. Tá saindo rock na minha cabeça toda hora. Eu sei porque que tu gosta. Por que eu gosto? Fala a verdade, John, por que você gosta? Por causa do bigodão do Rambo. O bigodão é maneiro. Fala a verdade. E o Stallone tem aquela boca quebrada, ele tem aquela boca quebrada, o bigode faz assim, ó, na boca dele. Pô, muito maneiro. É muito maneiro. Não, mas é da hora. Tem Agora, eu queria levantar uma cena que ele tá crucificado, aí o cara passando a faca, pô, é muito louco. Uhum. Eu queria levantar uns pontos interessantes. Primeiro, o cabelo dele, Rodrigo, você que eu sei que é muito fã, tá muito Sérpico sem barba. Aquilo é uma juba, né? Aquilo é uma juba, né? Vamos concordar. Aquilo fica uma jubinha aquele estilo certinho. do cabelo do Sérpico. Uma coisa que eu solto uma risada gostosa sempre, é uma cidadezinha daquele tamanho tem um helicóptero. Né? Não, e o delegado não pensa duas vezes. Chama os helicópteros e não sei o que. Eu falei, caraca. Chama o helicóptero. Irmão, uma cidadezinha daquele tamanho, mal tem carro. A gente sabe que o preço da gasolina do helicóptero paga metade do salário da estação. Chamou o tiozinho. Os cachorros, né? Chama os Dobermans. Né? Aí vem o tiozinho lá que tem os Dobermans. Outra coisa que a gente não vê mais, né? Doberman era um cachorro muito anos 80, né? Hoje em dia você não vê quase Doberman, cara. Pastor alemão diminuiu muito ali. Também. Poodle. Outra coisa que eu gosto é a analogia. A analogia que faz. O Rock aí, eu tô igual o John. O Rambo, as táticas que ele usa são as táticas dos vietnamitas, cara. Não são as táticas americanas. É aquela coisa da tática de guerrilha que ele usa ali. Muito do que o personagem lá do Schwarzenegger utiliza também no Predador, quando ele vai perseguir, né? A criatura lá também, ele usa muito daquelas técnicas. E eu acho a entrada do Coronel Trautmann sensacional, cara. Aquela coisa dele chegar lá e o cara, vem aqui salvar o Rambo, não sei o que. Não, cara, eu não vim salvar o Rambo de vocês. Eu vim salvar vocês do Rambo. Vocês não sabem o que vocês estão se metendo, cara. Isso é muito foda. Toda vez que eu vejo, cara, dá vontade de aplaudir, porque eu adoro essa cena da entrada do Coronel Trautmann. Não, e acho que a gente pode aproveitar, então, e falar, já que a gente está falando da entrada, dessa questão icônica do filme, a dublagem nesse filme também, ela é maravilhosa, né? Ela é um show à parte. Ela é um show à parte. Dessa vez... Pena, Rodrigo. Pena que lá na Netflix não tá a dublagem clássica. Não, a Mercado Livre também não. É a dublagem, uma dublagem nova, tá? Inclusive eu assisti legendado esse filme dessa vez. E eu tive uma experiência um pouco diferente. Então eu até quis assistir legendado dessa vez, até para ter uma experiência um pouco diferente. Mas, cara, a dublagem clássica, ela é uma outra, ela dá um outro charme pro filme também, né? Muito, cara, muito. Pelo amor de Deus. O Stallone é a cara daquela dublagem, cara. Não tem como. Assim. Parece voz original, é bizarro. Totalmente. Você tá mutado, Edu. Você tá mutado. É isso. Ele melhora a atuação Ele melhora a atuação. O André Filho, ele melhora a atuação
do Stallone, cara. É uma coisa sensacional. O André Filho era um baita de um dublador, né? Sim. Os melhores Morreu aí. cedo, né? E... morreu cedo, acabou morrendo vítima do HIV e tal. Mas era um grande dublador. E, cara, é muito gostoso você ver os filmes dessa época com a dublagem original. Pena que na Netflix e no Mercado Livre Play não estão com a né, eles estão com uma dublagem renovada aí, não é aquela classicona lá, uma pena. Eu queria ter assistido no original e depois ter assistido essa versão dublada, porque é sensacional, cara. Não, Edu, a dublagem lá da Herbert Richards. E é uma pena, Edu, que o dublador não é nem o dublador que é o atual do Stallone, que também seria legal e acho que caberia bem ali, né? Exato. Porque tá muito bem, é muito né? bom também, é um baita de um dublador. Encaixou muito bem, perfeitamente, mas não é, né? Então aí já é uma terceira voz que aí foge demais, assim, sabe? Não nada contra o trabalho do profissional, imagina. Tá muito bem dublado, por sinal. Só que a dublagem é uma coisa que é curiosa, né, cara? A gente tem um apego, assim, né? Tem o sentimental, que o sentimental conta, exato. É demais. E sabe outra coisa que eu me apego bastante também? Cashback Gold, meus amigos, Cashback 200. Acho que vocês poderiam nos ajudar, porque a gente chegou em 200 programas, olha só. E para você se tornar um Cashback Gold é muito fácil. catarse.me/cashback. A partir de R$5 você tem benefícios exclusivos e maravilhosos aqui neste digníssimo programa, onde você vai poder participar de um grupo com a gente, onde a gente bate papo sobre os filmes, você escolhe também os filmes que você quer falar. Se você falar assim, eu quero que vocês falem do Rambo, o último que lançou, cara, a gente vai falar porque você é um Cashbacker Gold e você tem esse direito, né? Só os Cashbackers Gold têm esse direito. A gente já fez diversos filmes. Eu queria que vocês recobrassem aqui na minha memória, porque tem tanto filme que eu já esqueci. Eu lembro de Superbad, 500 Dias com Ela. Qual mais que teve também da galera? Gataca. Gataca, teve Depois de Horas. Né? Tivemos Os Suspeitos também, que é o último que a gente lançou, Os Suspeitos, maravilhoso também. Tem bastante episódio legal aí que a galera sugeriu, né? E você entrou, cara, já tem, não é ir pra votação, brincadeira, né? A coisa é a Vera, entendeu? Entrou, escolheu, vai ter o episódio, não vai demorar muito não, é coisa rápida, a gente se encaixa aqui, tua escolha e faz logo, cara, pra satisfazer, né, pra dar essa moral a quem tá nos dando a moral aí também. E esse mês, além de ter esse mês, é aniversário do Cashback, episódio 200 e dia 30 de setembro é meu aniversário, cara. Então, vamos fazer todas as comemorações aí. Ajuda o Cashback aí, cara. Ajuda o Cashback aí. Eu comemorar minha festa de aniversário também aí, que tá chegando aí, cara. Né? E com o Duduzinho aí comer uma pizza, cara. Me ajuda aí, cara. Muito bem. Então tá certo, meus amigos. Ajude o Cashback Gold, o Edu a comer. O Du e o Dudu comer uma pizza. Então, é isso, meus amigos. catarse.me/cashback. E também tem o nosso Pix, porque às vezes você fala assim, eu vou dar uma contribuição, mas eu vou dar uma única contribuição porque é o que eu posso. Tá certo? Então, pcashback@gmail.com é o nosso Pix. E a partir de R$5 você vira membro do Cashback Gold e escolhe o filme que você quiser pra gente falar. Tá certo? Tamo junto. E é isso. Bom, e eu queria ver com vocês, assim, a gente provavelmente algum dia a gente pode falar dos outros filmes, mas o que vocês acham do filme mais recente? Vocês acham que ele manteve o nível? O que vocês acham? Não, eu gosto até do anterior a esse, tá? Eu gosto dessa retomada, eu gosto ali do jeito que foi feito. Agora o último eu acho ele extremamente racista, que eu acho que não combina com o personagem, até porque é um personagem bem multifacetado, cara. Era um cara amigo ali né, não tem como ele ser um cara preconceituoso. E aí tem aquela coisa de mexicano e tudo mais, é meio estranho, cara. Não combina muito com o que é o John Rambo, que a gente conhece ali, que a gente tem um carinho pelo personagem ali. Eu acho que não funciona legal. E eu acho que vai ser muito legal a gente falar também do 2, do 3, porque, cara, ele tem como a gente puxar muito da história do mundo daquele momento. Por exemplo, o 3, cara,
se você for colocar ali na ponta do lápis direitinho, o Rambo, ele lutou ao lado de nada mais, nada menos do que Osama Bin Laden. Porque ele lutou ao lado do Afeganistão contra a União Soviética, que é a realidade do que aconteceu naquela época. Os Estados Unidos se uniu ao Afeganistão e o chefe lá naquela época era Osama Bin Laden. Eles se associaram, assim como eles se uniram ao Saddam Hussein para lutar contra o Irã do Ayatollah Khomeini. Entendeu? Então tem coisas muito interessantes pra gente destacar da história do mundo também daquela época. É um personagem que é muito reflexo do que estava acontecendo. O John lembrou muito bem, o livro é da época que os Estados Unidos ainda estava lá dentro do Vietnã. Então ele estava ali efervescendo ainda. A gente não sabia como é que essa história ia terminar. Então, por isso, torna a coisa muito mais rica. O filme é de 82, estava recém acabada a guerra também. Era uma coisa muito... Assim como o Apocalipse Now também era ali no fervor da situação. Temos muitos filmes legais. Aí 4 anos depois nós temos o Platoon, que é outro filmaço. Aí mais Putz, eu ia falar agora. Boa. A gente tem episódio. O Nascido em 4 de Julho, que é outro filme que eu tenho certeza que a gente vai trazer um dia. Filmaço. Né? Que é outro filme sensacional também com o Tom Cruise. É das melhores atuações do Tom Cruise. Ali junto com Magnolia, pra mim. São as 2 atuações mais fantásticas ali do Tom Cruise. O Colateral também, ele tá muito bem como vilão lá no filme do Michael Mann. Mas, cara, são filmes muito interessantes. Tá travando de Tudo novo, bem, Edu. a qualidade, o roteiro, aquela coisa, né? Um cara consegue dinheiro, obviamente. Apesar do roteiro não ser, né, um primor e tudo mais, mas é bem interessante essa coisa do exército de um homem só, o cara destruir, né, todo mundo. A gente tem como traçar paralelos bem legais para sair um episódio bom também. Então, é uma franquia riquíssima, cara. Apesar de, já deixo claro aqui, não sei se o Rodrigo vai perguntar, mas o meu favorito da franquia é e continuará sendo Rambo Programado para Matar. Para mim é disparado o melhor filme da franquia. Olha só. Tá. Eu tenho minhas dúvidas, porque às vezes eu gosto muito do 1, mas eu gosto muito do 2, né? Porque 2 é o Rambo clássico, né? É o Rambo... É o emblemático, com aquela... Exatamente, sem camisa, com a faixinha vermelha e tal. Também é muito legal, né? E é o que mais me pega na nostalgia, muito provavelmente porque na época que eu assistia, eu não tava nem entendendo nada, eu só achava ele um super-heróizão lá e ele resolve tudo. Então, não sei. Talvez eu reassistindo, já tem algum tempo que eu não assisto ele, talvez eu consiga ter. Mas eu tenho dessas, viu? Cada hora eu mudo, assim, agora esse aqui é o meu filme preferido. É porque eu gosto demais dos filmes que eu assisto. Talvez eu vou muito no emocional. Mas é isso, meus amigos. Acho que outra coisa importante que eu quero destacar antes da gente encerrar é a questão humana que a gente já falou por diversas vezes nesse episódio. No final, é muito interessante a cena, praticamente no final, que ele vai lá, né? Tem inclusive uma cena interessantíssima que ele vai lá na loja de armamentos lá, né? E tem os patinhos lá, né? Aquilo é absoluto cinema, aquilo, né, cara? Que tá os alvos lá, ele caçando o cara caçando ele e os patinhos lá e tal, né? Me lembra até Duck Hunt, né? Do Nintendinho aí. E aí ele tá com o coronel lá bem no finalzinho, depois que acontece tudo, e aí ele começa a pôr pra fora mesmo as coisas que ele tá sentindo, né? Que tipo, aqui eu não consigo me encaixar, eu não sou nada, não sou ninguém, lá eu tinha alguma coisa, eu tinha um porquê, meus amigos não estão mais aqui. Tem um monólogo bem legal. Um monólogo muito bom, né? E ali você vê que o desespero do personagem, ele colocando tudo pra fora ali, né, cara? E ele que é todo durão, ele que é uma máquina, ele que é firme, ele começa a chorar copiosamente, e ele inclusive pega e puxa o coronel e abraça o coronel. Fica uma cena até interessante ali, né, que como se fosse um pai para ele mesmo, né, talvez a única pessoa que ele veja, não sei se como família, mas que ele consegue ter algum aconchego ali é o coronel. Então eu acho bem interessante esse finalzinho também. Só restou o coronel, né? Os outros todos os amigos morreram, né? O último era aquele que morreu de câncer. Só sobrou ele e o coronel. Então é a referência dele de família. Pois é.
E o Brian Dennehy muito bem, né? O Brian Dennehy é o fortão, o valentão, mas na hora que é pra fazer o cagão também, ele faz cara de cagão. Na hora que bota aquela faca, que inclusive aquela faca foi criada pro filme, né? É uma faca especial pro filme, que não tem no livro também. E hoje em dia virou nome, né? É faca do Rambo, não tem Do Rambo, conversa. tá louco. Aquilo ali é a faca do Rambo. Que é sensacional também. Você vê aquela faca, você lembra do personagem também. Assim como a faixa e a calça do exército, né? Faca do Rambo é um clássico. Inclusive, eu tenho um amigo que ele tem essa faca, uma réplica dessa faca, assim, e tal. Tem até veio num acrílicozinho, assim, Rambo e tal. É muito legal essa faca. Mas é isso. Legal. Meus amigos, temos mais alguma coisa a dizer sobre o filme? E os ratos? Antes de terminar, e os ratos? Os ratos da mina? Eram ratos brancos pintados. Eram ratos brancos pintados É nada. de marrom. Sério mesmo? Como é que eles fizeram Eram isso, ratos cara? brancos pintados. Sério. Fizeram. Até porque se você colocar um rato ali daqueles de esgoto ali, tem horas que os ratos mordem o personagem. Imagina, ia matar de peste bubônica o nosso querido Sylvester Stallone. São ratos de laboratório ali que eles colocaram. Ficou muito legal. Tanto que você nem tinha percebido, né, Rodrigo? Não, Isso é muito bem feito, cara. Aí que eu Bem digo, se fosse hoje em dia, ia ser tudo no computador. Não, isso é tudo Assim computador. como são aquelas formigas lá no Indiana Jones, né? No Indiana Jones lá que tem aquelas formigas andando lá, que você vê, parece que estão flutuando, é muito feio. Né? Aqui não, aqui é totalmente incrível porque eram ratos de verdade, cara. É sensacional, eu adoro essa pegada que tem dos filmes dos anos 80, muito mais realística, né? E a gente nem falou da película, né? Porque também o filme tem uma fotografia Verdade. bem legal. Tem. Inclusive essa cena da mina é maravilhosa. A fotografia, a iluminação boa. dessa cena é muito boa. Ele com fogo ali Sim. e esse meia-luz É claustrofóbica, né? Exato, exato. É muito boa. Essa cena é uma das melhores, assim. Na verdade, esse filme ele tem várias cenas icônicas, né? Desde a perseguição até a cena na floresta, até essa cena também da mina de ouro também é bacana. Quando ele tá com o caminhão também, que ele... tem diversas cenas icônicas desse filme. Não barato. É muito legal, cara. É muito legal. Eu tô feliz de estar falando desse filme. Já era pra a gente ter trazido há mais tempo, mas, né, não... Veio num bom momento. Foi né? num momento muito especial, né? Pô, tá maluco, Episódio episódio 200. 200. É isso. Muito bem. Mais alguma coisa, John? É isso aí. Isso aí, vambora. Então é isso, meus amigos. E você, aproveite e siga a gente nas nossas redes sociais, porque nós temos conteúdos exclusivos que saem todo dia. Todo dia eu tô ficando muito louco. É todo dia, não é? Que a gente tem todos Todo os dia, dias. pelo menos o short tem todo dia. Tem um shortzinho, tem todo dia nas nossas redes sociais e é muito fácil. Pcastback, esse pezinho de podcast. E aqui também no YouTube, você vai lá, se inscreve. Cashback P, Rodrigão. Cashback vai que o cara já manda pra gente. É o Pix. Tá entendendo? Você está entendendo a jogada? Aproveita e faz as duas coisas. Cashback@gmail.com pro Isso. Pix e o Cashback P pra seguir a gente nas redes Pra sociais. seguir a gente nas Faz redes das duas sociais. formas que você vai ser feliz. Tá vendo? É isso aí. 200 episódios depois eu ainda me confundo. Mas é isso, tá tudo certo. Então, vai lá, você faz um pixinho pra gente. É isso. E segue a gente que vai estar tudo certo. E você vai ter conteúdos exclusivos todos os dias aqui. Além de toda quinta-feira, você ter uma resenha maravilhosa, seja no vídeo, seja no áudio. Cashback tá em todos os lugares. É isso? Então semana que vem tem mais. É o aniversário já? É do seu? ainda não? É só no finalzinho do mês. Ainda E tem no tempo. outro ainda, né? Tem. Tá, então não tem spoiler. No não outro, tem no spoiler. outro ainda. No outro, É. no outro. Não vai ser temos no dia spoiler 2 pra no semana que episódio vem. do meu aniversário. Ah, É isso aí tem tempo. Mas não teremos spoiler então, mas continue com a gente, porque nós somos o Castback e trazemos toda quinta-feira uma resenha pra vocês. É isso, valeu, beijo. Tchau.